Boa noite. Nós vamos começar daqui a pouco um estudo do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. E nós vamos começar com a Joyce. Joyce, eu vou te chamar aqui pra gente entrar ao vivo, tá? Isso. Só aguardando a Joyce entrar. Ei, Joyce, Oi, ajusta tudo aí bem? pra mim ver seu rosto. Sim, tá bom? Tá bom? Abaixa o celular um pouquinho mais que tá cortando seu queixo. Abaixo. Abaixa. Ajuste, não, então é o contrário. Ajuste para mim ver seu rosto. Olha aí para você ver. Tá cortando aqui, ó. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Saudade de você. Eu também tô. Também tô. Como é que você Dessa tá? vez Dessa você vez também. também. Dessa vez deu certo, porque da outra vez nós tentamos fazer esse estudo e não conseguimos entrar no Instagram, né? Eu fiquei Eu sabendo que a fiquei internet sabendo que a internet estava muito estava ruim muito e ruim. tinha muita Foi gente muita reclamando. gente. Foi, aconteceu mesmo. Então, assim, depois que eu fiquei sabendo, eu fiquei tranquila, né? Porque às vezes as coisas não dão certo mesmo, e aí, a hora que dá certo, a gente faz o estudo, né? Isso. Algumas Aqui pra pessoas já mim tá dando entraram, tá dando eco. Vou aí, tá dando. colocar, vou É colocar a o hora que eu foninho de falo. ouvido. Vou colocar o foninho para ver se melhora, tá? Mas Esqueci do é fone. quando Vamos ver se melhora. Gente, boa noite a todos que já entraram. Nós estamos o cachorro experimentando aqui. latindo. É Ah, assim melhorou pra mesmo. mim. Melhorou? As Melhorou. lives, as lives são assim mesmo, Joyce. Tem todo o entorno acontecendo, né? A vida que pulsa, Não tem jeito, não. né? Mas também quando nós fazemos palestra na casa espírita, também tem os sons de cachorro latindo, de vizinho, né? Sempre. Um Isso, carro que passa com a música tocando. então essas coisas a gente já está habituado mesmo, né? Tranquilo. E ainda faltam alguns minutos para a gente começar. O seu tema é mediunidade de efeitos físicos. Efeito físico. Que desafio, hein, Neuza? É um desafio muito grande. Eu estava pensando aqui porque é, todo mundo tem medo desse tipo de fenômeno, né? Não, e esse tipo de tema também. Todo mundo tem Muito medo do claro. fenômeno e do tema. Boa noite, Enildo. Boa noite, Humberto. E os seus meninos, Joyce? Ou Sua tudo tranquilo. netinha? Tá tranquilo. Tranquei ela em outro quarto, eu tô num quarto. Pois, ó, fique quietinha aí agora. Aqui, colocou fantasma. Fantasma é um apelido carinhoso, né? Mas é engraçado, todo mundo tem medo, mas todo mundo gosta. A maioria gosta, né? Na verdade, o que seria da nossa infância se não tivesse os causos de fantasma pra gente morrer de medo de dormir à noite, né? É, que vida mais tem graça, né? Tem que ter aventura, não tem? Tem, tem mesmo. Gente, então, boa noite, Humberto, boa noite, Juan. As pessoas vão entrando aqui, eu vou cumprimentando. Se, Joyce, durante o seu estudo, Sim. Eu tô alguém vendo fizer aqui alguma, também. alguém fizer alguma pergunta e você tiver no momento que não der para parar, depois eu refaço a pergunta para você, tá? Joyce, você está desconectando, cadê você?
Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela conecta de novo, né? Joyce, eu vou te adicionar de novo, tá? Solicitei aí para você, porque você saiu do ar. Oi? Tinha saído do ar, né? Sumimos e voltamos. Isso. Vamos ver. A imagem sua tá boa e a minha ficou cheia de Tá ótimo. quadradinho aqui. Tá boa? Então tá bom. Tá todo mundo enxergando bem, gente? Dá um retorno aí pra gente. Vocês estão ouvindo bem, enxergando bem? Boa noite, Vanusa, chefa. Ah, Sônia, obrigada. Obrigada, Humberto. Estão ouvindo? Obrigada, Enildo. Juan, obrigada. E aí? Ah, então estão todos ouvindo e enxergando bem. Vanusa está rindo, né? Nós vamos começar um assunto aqui, daqui a pouco você dá a sua opinião, Vavá. Tudo bem, Edna? Gente, todo mundo que entrou enquanto a gente estava conversando, que a gente não cumprimentou, sintam-se cumprimentados, abraçados e açucarados, né? Joyce, nós vamos fazer da seguinte forma: quando der 8 horas, eu faço uma oração de abertura, igual a gente faz na Casa Espírita, Aham, e aí logo em seguida você entra com o tema. tá E se bom. você não se importar, se eu tiver alguma questão, eu posso te interromper para falar alguma coisa? Por favor, toda hora que você puder, me ajude. Quero sim. Boa noite, Igor. Então, nós vamos fazer dessa forma. Porque eu não dou conta de ficar calado o tempo todo, né, Joyce? Aham. Não, mas isso é ótimo. Eu acho que esse tem que ser um novo modelo de reuniões até nas casas espíritas. Porque muitas vezes as É, pessoas entram caladinhas, saem com suas dúvidas e deixam até de acrescentar para o espírito, para o estudo, é ficar mais rico, né? Eu acho muito isso. importante. Eu também acho que, às vezes, algum questionamento, assim, enriquece o estudo, né? Já aconteceu de, no meio de um estudo, alguém fazer um comentário que eu puxei um gancho, assim, que me ajudou tanto. Pois é, isso Isso é já me aconteceu várias vezes, assim. Parece que dá uma reorientada, assim, na direção, né? com certeza. Tem vezes que a gente prepara, escreve um tanto de coisa, acaba esquecendo, e a pessoa vai e comenta, você lembra do que tinha a falar, e aí fica ótimo. Isso. Aí a Lena entrou, boa noite, Rosilene, querida, receba meu abraço. Nós já vamos então fazer a oração de abertura, porque nós entramos um pouco cedo hoje para não correr o risco, né, Joyce? Pra dar E tempo de aí, resolver tudo. e aí o nosso tempo fica reduzido, porque o Instagram nos dá 1 hora, né? Dá 1 hora certinho, ele sai do ar, tá? Uhum. Então a gente vamos nos preparar para a oração, fechar os nossos olhos, fazer uma conexão interna com as forças benevolentes de Nosso Senhor Jesus Cristo, sua legião de anjos, sua legião de benfeitores. Amado Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, para estudar essa noite aquilo que foi classificado no seu Evangelho de coisas da terra, né? No seu diálogo com Nicodemos, quando disse a Nicodemos: como vai entender as coisas do céu se eu te falo as coisas da terra e você não entende? Então, esses fenômenos que nós vamos estudar hoje pertencem às forças espirituais, mas
correlacionadas com o nosso planeta, com a nossa vida. Pedimos ao Senhor Jesus que nos oriente, que nos intua, que nos conduza, para que seja um estudo esclarecedor e que possa auxiliar a quantos estão aqui, que estamos aqui, auxiliar a todos nós no entendimento, na vontade de crescer, de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim, Então, Joyce, podemos começar? você pode começar explicando qual que é o seu tema e aí você pode começar. Então, tá bom. O nosso tema é sobre mediunidade de efeito físico. Assim, quando a gente começa a conhecer o Espiritismo, a gente vê assim, uma vastidão, uma imensidade de assuntos, né? E todos, cada um mais interessantes que o outro. E sempre tem algum ponto ou outro que a gente tem mais afinidade, mais facilidade de estar comentando. E eu tenho que estar explicando que a mediunidade não é muito meu forte. Mas quando eu peguei esse tema, eu vi um desafio muito grande. E isso é bom, porque a gente sai da zona de conforto nosso, né? Do que a gente já vinha falando, já vinha preparando, para estar entendendo melhor a doutrina em toda a sua vastidão. Não aprendendo tudo, que não tem como, né? Ela Não. é imensa. Aí, muito bem. Qual que é a primeira fonte de estudo que a gente pega quando a gente vai falar de mediunidade? Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Você pega lá e vê lá no índice, oba, um capítulo sobre isso. Beleza, tá fácil. Aí quando você começa a ler, você percebe que, sim, Kardec é tão completo que se você não lê os capítulos anteriores, você não dá conta de entender tudo, não. Você tem que ter uma noção geral, alguma coisa mais completa, né? Para você estar chegando na mediunidade de efeito físico. E qual que é a primeira pergunta que ele faz lá no iniciozinho, no capítulo 1? Há espíritos? É uma pergunta muito simples, mas que a gente tem que ter, assim, a completa ciência. Você tem que acreditar realmente que isso existe para você chegar até em efeito físico. Porque como que você vai debater, conversar, se você não compreende nem quem o produz? Você não aceita, você, né? Ah, espírito. E ele dá muitas explicações, mas em hora nenhuma ele fala assim, existe ou não existe. Ele nos leva a um raciocínio tão lógico, tão sensato sobre o que existe à nossa volta, né? A criação divina, e que se nós fôssemos apenas corpos, por que então haveria tanto sofrimento, tanta tristeza? E passaríamos por tantas coisas. Se antes de habitarmos corpos, esse espírito, que hoje sou eu, não tivesse sido criado, inclusive ignorante, como inimigo da evolução, da compreensão, a partir dos próprios méritos, a partir da compreensão da vida, não é mesmo? Admitindo a possibilidade que o espírito existe, de que eu sou um espírito, a gente pode estar dando conta desse tema. Porque se eu chego e falo assim, não, eu não acredito em espírito, não tem como você falar sobre mediunidade e muito menos de efeito físico. Não é verdade? É. Tem uma coisa que eu queria pontuar, é que muito embora esse tema de acreditar ou não em espírito crie muita polêmica, qualquer religião, né, se é uma religião que se nos propõe a religar com Deus, parte do princípio
que existe alguma coisa em nós que é imortal e que continua após a morte do corpo físico, né? E Uhum. essa coisa em nós que é imortal, que tem sentimento, que tem pensamento, que sabe quem é, essa coisa nós damos o nome de espírito, né? É. Que é aquilo que Uhum. continua depois que o corpo dissolve. Era isso que eu queria pontuar. É isso mesmo. Aí, assim, é, acreditando-se nessa questão de que há espíritos, a gente pensa assim, mas onde eles estão? Depois que acontece a morte do corpo físico, para onde eles vão? Eles têm que estar em algum canto, em algum lugar, certo? E assim, e na doutrina espírita, a gente vê assim claramente pelo raciocínio lógico que eles não estão nem ali, né, nem no céu e nem na terra, como vivemos juntos o tempo todo, integrados, como tudo que existe na criação de Deus. Tanto o mineral que se mistura com o vegetal, que está junto com o animal, e o homem se alimenta dessas fontes, o espírito também faz parte disso tudo, convive conosco. Né? O que a gente chama de plano espiritual na verdade, está tudo entre nós mesmo. Né? E qual seria o objetivo dessa convivência se não houvesse a comunicação? Sendo essa comunicação entre os seres corpóreos e os extracorpóreos e os encarnados é a mediunidade. E Kardec define muito bem quando ele fala que toda pessoa que sente em qualquer grau a, a, a influência dos espíritos, ele é médium. Porque às vezes a gente escuta assim, mas como é que eu vou saber se eu sou médium? O que é mediunidade? É a sensação, né? E tem vários tipos de mediunidade. Tem da audiência, que é de escutar, da vidência, né? E ele pôs aqui dos falantes, dos sonâmbulos, dos curadores, dos psicógrafos. E no livro dos médiuns, ele vem falando de todos eles. E o primeiro que ele cita é o de efeito físico. O médium de efeito físico é aquele que traz em si uma sensibilidade que está apto a produzir fenômenos materiais, como a movimentação de corpos inertes, de produzir ruídos, né? Mas que não parte propriamente dele. E Kardec faz a divisão entre esses médiums de efeito físico, que são os facultativos e os involuntários. Esses facultativos são os que têm consciência, que têm essa mediunidade. Os involuntários é aquele onde a ação acontece sem o seu conhecimento. Certo? Até aí tá mais ou menos, né? Uhum, tá ótimo. Então, como que isso acontece? Nós pegamos o exemplo de quando Kardec, né, foi despertado das mesas girantes, que foi aquele fenômeno que aconteceu, né, as pessoas brincaram com essa situação. Sei. Reuniões em que era estar fazendo perguntas até mesmo fúteis e que eles achavam que essas mesas respondiam. Achava que quem respondia era a mesa, né? Era a mesa,
E assim, iam com o intuito de diversão mesmo. E até que um amigo de Kardec, tanto insistente, insistia muito para que ele fosse lá ver, e ele era um homem muito, muito sério, custou a ceder, mas ele resolveu ir. Quando ele foi, ele percebeu que existia uma inteligência por trás de todo aquele efeito, que aquela mesa que girava, que se movimentava, ela não era a causa, ela era o efeito, que tinha algo por trás daquilo. E ele começou a fazer a sua investigação. E ele percebeu que quem movimentava aquelas mesas eram os espíritos. Aí houve toda uma bagagem de pergunta por trás daquelas pesquisas, né? Que uns achavam que o espírito ia lá com os braços e levantava, ou era energia elétrica, mas na verdade era a combinação do pensamento do espírito, da vontade dele de querer, com o fluido universal que existe em toda a matéria, tudo que é matéria existe, e combinado como médium, né? Esse é um tipo de mediunidade que hoje em dia a gente vê assim com muito menos frequência, mas que existiu assim em toda a era da humanidade. E esses fenômenos, eles podem se manifestar de várias formas, não só por ruídos, pancadas, né? Tem também a pirogenia, que é um tipo de efeito físico, né? Que é o de acender o fogo. Até lá na Bíblia, tem aquele caso lá de Elias, quando ele desafia os 450 profetas, fala com eles assim: se vocês conseguirem convencer o seu Deus Baal, se vocês conseguirem de fazer que a pilha ela pegue fogo, vocês vencem. Porque eu consigo. Alguma coisa mais ou menos assim. E eles foram lá, pegaram o novilho, fizeram a fogueira e tentaram acender a fogueira e não deram conta. E Elias fez a sua oração, né, ao seu Deus único, porque ele queria provar a existência do Deus único. E ele fez, aí conseguiu, através da mediunidade dele, que esse fogo se acendesse. E ele tinha Nesse, pedido. nesse caso aí, Joyce, ele entra nesse caso que você falou, porque tem os médiuns de efeito físico que sabem e os que não sabem, né? Os facultativos são os que sabem que eles produzem efeitos físicos. E ele já sabia que que ele dominava, né? Que ele tinha essa faculdade, que ele poderia produzir fogo. Que quando ele desafiou os outros profetas, ele já sabia que ele dava conta, né? Então, é uma força que ele já tinha, né? Nessa parte ele foi sábio, né? Porque ele desafiou sabendo que ele podia. Só o resultado que não foi bom. Porque a cabeça de todos os 450 profetas que foram decapitados. Lamentavelmente, né? Ao longo da história, a gente vê muitos acontecimentos em torno da mediunidade, né? Ela sendo utilizada como um instrumento próprio para satisfazer, né, as suas necessidades. Portanto, lá em Deuteronômio, igual o povo fala tanto, né? Que Moisés
proibiu a comunicação dos espíritos, vai ver que já estava ali havendo um absurdo de comunicações, né? As pessoas abusando, e ele, com o intuito de refrear aquilo, teve que pedir para parar, alguma coisa É, assim. essa questão de Moisés, essa proibição de Moisés, ela vale até hoje. Porque o que É. ele proibiu ainda está proibido. Porque consultar os mortos por coisas fúteis, para Uhum. saber se vai ficar bem na vida, se vai vender um lote, se vai casar, se vai ser feliz, que a gente só quer notícia boa, né? É. Como se consulta uma cartomante, isso nas obras de Kardec fica muito claro também que não é o objetivo, né? Não. Então, isso tanto esteve proibido por Moisés, como a própria doutrina espírita até hoje fala a mesma coisa, que não é para isso que existe mediunidade. E que quando a gente começa a usar mediunidade por motivos fúteis, a gente acaba encontrando espíritos fúteis que vão dar respostas fúteis, enganadores e tudo. Então, é uma proibição que não mudou, né? Se a gente quiser tratar com a espiritualidade assunto sério, que é pertinente ao Evangelho de Jesus e à nossa evolução moral, aí sim, né? E é engraçado que, voltando às reuniões lá, onde tinham as mesas girantes, que foi através da curiosidade do povo, né? Que, assim, despertou, tinha muita gente participando desse tipo de reunião por curiosidade, né? Não tinha alguma coisa saudável ali, mas foi através disso que Kardec começou a sua pesquisa e a compilação das obras básicas, né? Eu acho que É, nesse tempo foi necessário. tem aqui, eu até separei aqui para questionar aqui no item 85, que o Kardec explica, né? Para quê? Qual foi o objetivo disso? Por que a espiritualidade permitiu que isso acontecesse? Porque isso não acontece mais, né? Não. Por que a espiritualidade permitiu? Permitiu para chamar a atenção, né? Foi só É. para chamar a atenção e não era para chamar a atenção de qualquer pessoa, porque essas pessoas que se divertiam com isso seguiram as Uhum. vidas e não aprofundaram em nada. Mas era para chamar a atenção de pensadores sérios, igual Kardec e outros, né? Camille Flammarion e outros da época, que aí sim foram muito seriamente ver do que se tratava, né? Uhum. É tudo que é vã, passa rápido, né? E tem a sua Passa. fase. É por isso que fala que a verdade, ela prevalece sempre. É. Vamos lá. E os médiums de efeito físico involuntário é quando a pessoa, ela não tem a noção de que é médium e que pode estar sendo usado, os seus fluidos podem estar sendo manipulados, certo? Para estar dando um exemplo, eu trouxe a história das irmãs Fox, que até então elas não tinham conhecimento desse fato, nem que elas eram, né? Esse caso da irmã Fox é bem conhecido, que em 1804, em Hydesville, mudou-se para uma casa, uma família, que era o senhor John, a mãe e duas filhas. A Kate, de 7 anos, e a Margaret, de 10. E, passado um tempo, eles começaram a ouvir batidas leves. Isso foi se intensificando ao ponto de provocar medo das crianças. Até que a mais nova resolveu enfrentar isso, né? E começou a imitar os sons
das batidas. E começaram a fazer perguntas e combinaram com aquele espírito assim, que as perguntas seriam sim e não. 2 batidas para sim e 3 batidas para não. E eles foram descobrindo que quem estava dando aquelas respostas era um espírito, uma pessoa que já estava morta, que ele tinha sido assassinado e várias informações sobre a morte dele e que foram atestadas depois. Daí elas começaram a aprender sobre isso, que até então elas não tinham noção. Oi? Tá ouvindo? Deu uma paradinha, mas já voltou, Ah, tá. Porque tá? até então elas não tinham noção do que era isso, do que estava acontecendo, né? Aí entra a pergunta. Mas e aí, depois que a pessoa descobre que tem esse tipo de mediunidade, ela fica à mercê dos espíritos, né? Porque isso aí pode ser que ainda aconteça, pode ser que ainda tenha. O que Acontece deve as ser feito? batidas, né? As coisas se moverem, acontece. E a gente vê aqui no livro dos médiuns que geralmente quem produz esse fenômeno são os espíritos zombeteiros, que querem provocar medo, se comunicar, fazer assim, bagunça mesmo, né? Porque os espíritos superiores, eles têm coisas importantes a fazer e métodos mais eficazes, né? Mas e se de repente eu descubro que eu tenho esse tipo de mediunidade? O que eu faço? Lógico que a gente deve estar procurando um centro espírita capaz de nos orientar e de nos preparar. Porque se no passado essa mediunidade ela foi utilizada por pessoas que não tinham tanto compromisso, hoje a gente sabe que ela pode ser utilizada como cura também, né? Em reuniões de materialização, de alguma forma, assim. É, é, o- Essas reuniões aí de materialização, hoje em dia também tem poucos centros espíritas que fazem dela, né? É, eu até ouvi umas palestras, tem um centro espírita no Rio de Janeiro, o Frei Luiz, que eles ainda fazem com o intuito da cura, né? De estar tratando lá no perispírito, e não é cirurgia espiritual. A gente não pode confundir as coisas, não. É onde o médium doa o seu ectoplasma, né? E os espíritos manipulam para tratamento de doenças. Muito bem. Ah, tá. E para essa doação de. Joyce, travou, tá? Você não continua, não. Joyce, travou, peraí. E você, ó, volta à frase que você começou a falar que travou. Você tá Ah, me tá. ouvindo? É... Oi? Deu? Deu. Tá. Eu estava falando sobre o ectoplasma. Ele precisa de 3 forças para estar sendo utilizada, que é a força dos espíritos superiores, a energia deles, né? O fluido, do médium, né? Daquela pessoa que vai estar participando, e da natureza, que é do fluido universal. E é muito interessante que como o nosso pensamento influencia de forma assim tão viva, tão potente, né? Porque a pessoa
que tenha qualquer tipo de mediunidade, não só de efeito físico, ela tem que estar assim muito atenta, mais vigilante, porque o pensamento ele produz formas criadoras ou destruidoras, né? E se num dado momento você fica com o seu padrão vibratório mais baixo, né? As influências que vão ter perto de você também serão desse tipo, É. não é mesmo? Vamos continuar aqui então. Ah, tá. E eu trouxe alguns exemplos de Jesus, porque ele foi o nosso maior médium, né? Ele foi aquela pessoa assim que, que deteve o maior potencial de amor, de comunicação com todos, né? E na passagem do. Só um momento aqui que eu perdi. Eu escrevi quase um livro para estar trazendo aqui. Bom, que você pode publicar. Ah, tá. Sobre o cego de Betsaida, né? Que eu gostaria de estar trazendo. Que Jesus, o cego veio pedindo para que ele o curasse. Jesus leva ele até fora da aldeia, aplica saliva nos olhos dele e logo em seguida ele volta a enxergar, né? Utilizando fluidos. Travou de novo, Neu? Deu uma travadinha, mas deu para entender. Não ficou bom, Travou de novo? tá? Não, pode seguir. Jesus foi o maior médium, né? Maior doador que teve na. Joyce, agora travou, tá? Oi? Agora deu uma travadinha, mas pode continuar que já voltou. Você tá me ouvindo bem? Tô. Aham. Tá? Então tá, pode seguir. Travou de novo? Travou, mas você pode seguir, agora já voltou. Parou de novo. Parou. Pode continuar, vamos ver se dá. Tá bom. Então, assim, todas as curas que ele realizou, né, através do amor também, houve essa manipulação de fluidos também, para que fosse realizado o seu intento da cura no corpo da pessoa, tanto físico quanto espiritual. Travou de novo? Não. Aqui parou para mim. Ah, parou? Não, aqui não parou, não. Pode ir? Pode. Tá. Pode seguir. E tem, assim, vários tipos de passagem na Bíblia. Oi? Pode seguir. Tá travado, Joyce, pra você? Pode ir? Pra mim não tá, não. Tá. Pode ir. Tá parado aqui para mim. Não, pra mim tá normal, pode seguir. Oi? Joyce, eu tô te vendo e te ouvindo. Tá todo mundo vendo e ouvindo, gente? Se alguém achar que tá parando, que tá travando, coloca Aqui aqui. tá parado, Porque pra né? mim tá normal. É. Ah,
porque eu tô vendo você se movendo, falando. Oi, voltou agora. Aí, voltou. Tá todo mundo falando que tá ouvindo, sim. Pode seguir, viu, Joyce? Pode ir? Ah, então tá bom. Pode ir. Tá todo mundo falando que tá ok. Não, beleza. O Igor está explicando aqui que você está recebendo com atraso o que eu falo, mas que você pode seguir falando que, mesmo estando atrasado, você se confunde por causa disso. Mas você vai É, devagar e pode seguir, tá? Porque senão o tempo não vai dar. então tá bom. Eu não estou te ouvindo. Voltando então às curas de Jesus. Então, é, vamos então. E no livro Missionários da Luz também tem assim um capítulo enorme, muito explicativo, porque esse assunto é muito vasto, né? Se a gente for pegar só em um estudo, é pouco para tanta coisa. Mas ótimo. Mas, mas o mentor espiritual lá da reunião, que vai estar acontecendo uma reunião de materialização, onde André Luiz vai estar participando como espectador. E esse mentor fala que se houvesse perfeita compreensão geral de nós todos a respeito dos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimadamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para médium e assistente. Eu achei isso aí muito importante ele falar, e ela só não acontece com mais frequência porque nós, os médiums, não nos preparamos É, como deve ser feito, porque é preciso de uma pureza de intenções, de pensamentos, porque aquela pessoa que participa de uma reunião dessa com o intuito de curiosidade, somente para ver, né, ela não faria um bom trabalho. E Kardec mesmo fala que o fato da pessoa ver o espírito, isso não prova que ela vai melhorar em nada. Porque quantas é, pessoas aí têm um mundo aí de informações, mas não melhoram a sua moral, a sua conduta, não procuram viver bem, não é mesmo? é, Que essas reuniões ela tem um intuito mais profundo, muito, muito maior, e que se a gente vê nisso uma necessidade, né, da gente estar se tratando, então cabe a nós também nos melhorarmos as nossas intenções, não é mesmo? é. Deixa eu estar olhando aqui, né? Só um minutinho aí. Neuza, quanto tempo a gente tem? Nós temos mais 10 minutos. Vou colocar aqui.
sobre a mediunidade de Jesus, que a gente estava falando antes. Ele fala que que Jesus é a inspiração de todos os tempos no campo da mediunidade. Porque tanto no efeito físico, em transformar a água em vinho lá nas bodas de Caná, em, nas atividades de cura, transmitindo passe e socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo a saúde, né? Dignificando essa mediunidade nas tarefas de desobsessão, construir e consolar os desencarnados sofredores. Então, assim, a mediunidade é um campo vasto de trabalho que a gente tem como exemplo a Jesus e que cabe a nós estudar, conhecer, honrar, né? Não trazendo como benefícios para a vida própria, sempre procurando utilizar o que esse dom, né, que a gente tem gratuitamente, que a gente deve estar utilizando em prol do próximo. E ele ainda fala assim, em transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do tabu e elevando-a sempre no magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, como foi com Lázaro, né? Jesus foi um repositório de exemplos desse tipo de mediunidade também, né? Se a gente tem alguma dúvida sobre isso, é só estar pesquisando aí na vida dele. Multiplicando pães e peixes na turba faminta, ou apaziguando as forças da natureza. Então, a gente vê assim, como essa mediunidade de efeito físico ela pode ser aplicada em de várias formas. É fácil observar a mediunidade como recurso espiritual de sintonia. Então, se a gente quer estar auxiliando de uma forma positiva, nós temos que buscar também em orações, em atitudes, o nosso intercâmbio com a espiritualidade superior, para que isso possa ser utilizado de forma positiva também, né? Se caso você quiser comentar, Neuza, fica à vontade, tá? O que eu queria comentar é que mediunidade a gente pode entender como uma ferramenta, né? A mediunidade tem um propósito. Então, a pessoa pode até falar que não quer trabalhar com mediunidade. Mas quando a pessoa nasce com a mediunidade, ela vai precisar de dar um fim útil para aquela ferramenta que ela tem, né? E o que a gente vai prestar conta de como que a gente utilizou essa ferramenta, que é a mediunidade. Da mesma forma que a gente presta conta daquilo que a gente fala, né? De como que a gente age. Então, como a gente usar a mediunidade, porque não é uma coisa nem para privilegiados, Não. né? E nem para tornar a vida das pessoas difícil. É uma ferramenta que tem um objetivo, que tem um fim útil, e cabe à pessoa que tem buscar, então, procurar saber qual a finalidade que ela pode dar para aquilo, né? De acordo com os ensinamentos de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes, não é assim que ele fala com os apóstolos? Seguindo aqui, então, para estar
encerrando, ele fala assim que a gente não a gastemos contra aqueles que perseguem, através de ironias e achicales, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo que se escondam sob os veneráveis distintos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós, como sendo o excelso médium de Deus. Então, assim, se até Jesus, né, teve a mediunidade, lógico que não como a nossa, que nós ainda precisamos nos moldar ainda, né, a aprender muito. Ele foi o exemplo, ele é o modelo e guia, mas a mediunidade não é uma coisa dos espíritos, ela é do ser, ela faz parte, né, dessa comunicação, e que nós possamos estar cada vez mais estudando, aprendendo, para que o nosso cabedal de conhecimento sirva para que a gente possa ser mais ativo, né? E que a gente possa estar mais em espíritos superiores, servindo melhor. E era mais ou menos isso que a gente tinha a trazer hoje. Gente, das pessoas que estão vendo, tem alguém que tem alguma pergunta sobre esse tema, que é mediunidade de efeitos físicos? Bom, nós vamos preparando para a oração de encerramento e muitas pessoas têm nos pedido preces. Então, todas as pessoas que têm pedido preces e que estão aqui, a gente pede para sintonizar nesse momento, né? Pedindo o amparo dos benfeitores espirituais da nossa casa, os servos do Senhor, ou pedindo o amparo a aquele que é pessoa, que seja objeto de fé da pessoa, né? Que seja o Padre Libério, que seja Nossa Senhora, cada um sintonizando com a fé que tem, para que a gente possa, então, fazer a oração de encerramento. Ô Joyce, muito obrigada pela sua presença, tá? Muito obrigada a você. Obrigada pelo tema. Nós, então, estamos partindo para o encerramento, que possamos mentalizar uns aos outros, né? Nos lembrar de todos nós, que o nosso Senhor Jesus possa abençoar a casa de cada um, a família de cada um, possa abençoar o local de trabalho, as pessoas que estão em sofrimento, inclusive com mediunidade de efeitos físicos, né? As pessoas que estão nesse momento, porque costuma dar medo, então que estão passando por isso, que possam todos ser, nesse momento, pacificados, orientados e abençoados por nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, estamos encerrando essa reunião em Teu nome, Senhor. Agradecemos a Tua benevolência, os ensinamentos dos Teus mentores, dos Teus servos. Pedimos que nossas casas e nossas famílias estejam protegidas, mas sabemos, Senhor, que a nossa família é o mundo inteiro. Então, que Suas bênçãos se estendam sobre cada pessoa, que todos os seres, de todos os ambientes, de todos os lugares, pessoas e animais e plantas, que todos os seres possam conhecer a felicidade, a paz, a saúde e a benevolência. Que assim seja. Então, obrigada a todos. E amanhã a live que tem é o estudo do Evangelho. Você quer falar mais alguma coisa, Joyce? Não, muito obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada, Joyce. Fica com Deus. Um grande abraço.